enviados para anunciar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Pode ser assim. Desliga de lá. Só fica baixinho. Som. Acho que deixa sem. Agora foi. Tá. Agora foi. Ok. Iniciando novamente, então, enviados para anunciar. Queridos irmãos e irmãs, nem sempre é fácil falar a verdade. Entretanto, Deus espera que os seus filhos falem a verdade. No mundo onde se fala tanta mentira, onde existem tantas narrativas, tantas fake news, Deus espera que nós falemos a verdade. Porque Jesus é a verdade. E as pessoas precisam ouvir a palavra da verdade. Porque no final das contas só há dois destinos para onde caminha toda a humanidade. Um lugar junto com Deus. Um lugar perfeito, onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrima, porque o pecado não existirá mais. E um lugar terrível de sofrimentos eternos, porque é um lugar sem Deus. E então, enquanto as pessoas estão aqui nessa caminhada de vida terrena, é que precisam ser alertadas. Quem avisa, amigo é, diz o refrão. E assim é. E se nós temos amigos, e se nós temos pessoas com as quais nós nos importamos, nossos familiares, nós precisamos falar, mesmo que a verdade às vezes machuca. E a verdade bíblica, ela sempre é composta de dois elementos, lei e evangelho. E a palavra da lei, ela sempre é difícil de ouvir, porque ela aponta o nosso erro. E nós, como seres humanos que temos soberba, que temos orgulho, que temos vaidades, não gostamos que ninguém diga pra gente que a gente está errado. A gente sempre quer achar que o outro é que está errado, que as minhas verdades são únicas e inquestionáveis. E quando ouvimos a verdade de Deus, que é absoluta e que não muda, diante dela nós precisamos dobrar os joelhos, nos arrepender e mudar. E a lei de Deus sempre vai ser a mesma, porque a palavra de Deus é imutável, quer nós gostemos de ouvir essa palavra ou não. Entretanto, junto com a lei, também é pregado o Evangelho, que aponta para Jesus que cumpriu a lei perfeitamente, que aponta para Jesus que deu a sua vida por amor a cada um de nós, para que nós pudéssemos sermos chamados de filhos de Deus e estarmos do lado certo na eternidade, no novo céu e na nova terra. E quando nós olhamos para Jesus e somos convertidos pelo Espírito Santo, e isso realmente faz diferença na nossa vida, isso realmente é importante para a gente e a gente valoriza isso. A gente então age e fala com os discípulos que diz: nós não podemos deixar de falar do que vimos, do que ouvimos, daquilo que é importante para a gente. E é isso que Deus espera de cada um de nós. E aí entram os textos de hoje. Nos textos de hoje nós vimos personagens que falaram, que testemunharam e que se queixaram, que reclamaram. No Salmo nós vimos o salmista dizendo: Senhor, eu não aguento mais o desprezo, as pessoas estão ridicularizando o tempo todo
A gente quando fala, a gente quando testemunha. No texto de Ezequiel, nós temos Ezequiel sendo chamado. E Deus diz assim: levanta, está deitado, está prostrado, como que é? Homem mortal. Interessante que Deus faz questão de chamá-lo de homem mortal. E disse: tu vai falar para essa casa rebelde, para esse povo obstinado que não quer ouvir. E quer ouçam, quer deixem de ouvir, ouve entre eles um profeta. Homem mortal. Deus poderia ter mandado anjos, que eles cumpririam a missão de forma majestosa, de forma perfeita, mas Ele quer que homens, mulheres mortais falem. Por quê? Por que a gente é mortal? Porque a gente tem pecado. É o pecado que nos torna mortais. Mas quando nós olhamos para Cristo e temos o perdão dos pecados em Cristo, nós sabemos que a morte é só uma passagem para a glória eterna, para a vida eterna. E não iremos para a morte eterna. E é então esse ponto que Deus quer frisar quando diz homem mortal. Você estava indo para a morte eterna, agora você tem Deus no coração, você vai para a vida eterna. Então, se isso faz diferença, levanta, para de ficar se queixando, para de ficar se lamuriando, Ezequiel, e agora fala, testemunha, e não se importe com eles, se eles vão ou não ouvir. Faça a tua parte. É importante para você? Leve isso aos outros. Fale. E aí a gente pensa, será que Ezequiel não pensou em ficar quieto, em mudar de rumo, tipo Jonas? Ele falou. Tanto falou que tem o livro de Ezequiel aqui, para testemunhar. E aí a gente continua olhando os textos de hoje, e a gente olha para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também passou por situações semelhantes. Ele foi chamado para ser o pregador da Boa Nova, e ele sofreu chicotadas, perseguições, foi preso, foi apedrejado por causa do ministério da palavra. E ele, no texto de hoje, a gente viu que ele ainda trazia um espinho na carne, uma doença que era muito dolorosa. Lá em Gálatas capítulo 4, 13 a 15, ele dá uma pista. Quando ele agradece ao povo da Galácia, dizendo: poxa, vocês me receberam tão bem. E eu não consigo esquecer isso, porque vocês me trataram como se eu fosse um anjo, apesar do meu aspecto. E ele coloca lá, feio, horrível. A palavra original é desfigurado. E então ele diz assim: se vocês pudessem, vocês me dariam os próprios olhos. Ou seja, provavelmente aquela doença que na região lá da Palestina, por causa do Mar Morto, da alta salinidade, tem uma doença onde os olhos às vezes enche de pus, e a pessoa realmente fica, além da dor, um aspecto muito feio. Provavelmente era essa dor, era essa doença de Paulo. Não podemos afirmar, mas pelas pistas. Agora ele fala, ele testemunha, ele dá a vida por Cristo. Será que em algum momento ele teve vontade de desistir? Teve medo? Vontade de abandonar tudo? Não sei. Eu já tive. Eu já chorei. Às vezes eu fico pensando, onde é que eu estou errando? Quando me preparo para um estudo bíblico, com tanto carinho, com tanto esmero, e chego aqui na quarta-feira à noite e não tem ninguém, tem uma ou duas pessoas. Ou quando chego na hora do culto e tão poucas pessoas. Não, hoje é férias, hoje estão viajando, mas em outros momentos estão doentes? Não, estão dormindo, ficou em casa cozinhando, foi passear. Eu fico pensando, poxa vida, mas Jesus sofreu, morreu por mim. Eu venho do culto para receber esse perdão maravilhoso, na absolvição, na Santa Ceia, que Ele conquistou na cruz. Eu venho aqui para fortalecer a minha comunhão com outros irmãos diferentes de mim, mas todos uma só família. Eu venho aqui para ser alimentado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E eu venho aqui na oportunidade de agradecer, cantar, louvar, exaltar a Deus. Eu prefiro não estar aqui. Pastor, onde é que tu estás errando?
Eu me cobro muito e eu choro muito. E às vezes dá vontade de desistir. Mas assim como eles, eu também continuo. E os discípulos? Nós acabamos de acompanhar no texto do Evangelho de hoje, que Jesus chama os discípulos e diz: agora vocês vão de 2 em 2. E não vão levar roupa sobressalente, não é 2 túnicas, só que eles estão vestidos, só sandália, não vão levar dinheiro, não vão levar alforje. Vocês vão depender das pessoas na casa onde vocês vão ficar. Será que eles não ficaram em dúvida? Mas e se ninguém vai receber a gente? Como é que fica? Com certeza esses profetas, discípulos e apóstolos tiveram medo, sim. Talvez duvidaram se continuariam, choraram. Mas a pergunta que precisa ser feita é: por quê? Por que mesmo diante de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta dúvida, eles foram? Por que eles continuaram? Será que porque eles confiavam que eles eram fortes, que eram autossuficientes, que estavam bem preparados? Com certeza não. Paulo mesmo diz no texto que foi lido hoje: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque Cristo se torna forte em mim. E a palavra é anunciada, é pregada. É Cristo quem está agindo quando eu estou fraco. Então não era isso. É porque eles sabiam que onde eles estivessem, Deus estava com eles. Quando Jesus manda de 2 em 2, ele diz: vocês vão pregar arrependimento, vão expulsar demônios. E assim aconteceu. E essa é a tarefa da igreja hoje, quando ele chama a mim, a ti, para quem a conversão é importante. Ele diz agora, em sinal de gratidão, mostre essa importância, essa alegria de ser cristão e fale, testemunhe, vá. Pregue arrependimento e expulse demônios. Como assim, pastor, expulsar demônios? É isso que acontece. É isso que acontece. Jesus disse que numa casa não mora Deus e o diabo, ou um ou outro. Ou seja, quando a palavra da lei é pregada e o Espírito Santo consegue penetrar no coração dessa pessoa e há contrição, tristeza no coração, e aí conversão com a palavra do Evangelho que mostra que Jesus é o Salvador, o demônio é expulso. Os espíritos maus têm que sair correndo, porque Jesus entrou naquela casa e é ali que ele faz morada. Fosse à beira de um rio, fosse na prisão, fosse em cidades hostis, lá estava Deus, através dos seus profetas, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, falando. Por que ele faz isso? Por que ele não abandonou o mundo? Já que ele deu a opção de escolha, escolher errado, por que não deixou todo mundo ir para o inferno? Por que ele escolhe andar com esses seres humanos tão fracos, tão mentirosos, tão falsos, hoje estão aqui e amanhã não estão mais? Por que ele escolhe pregar mesmo sabendo que será rejeitado? Por que ele escolhe ser desprezado, humilhado, ridicularizado? Por que ele escolhe se deixar pregar numa cruz? O motivo é sempre o mesmo e a resposta sempre é uma só: porque ele é amor, porque ele ama seus filhos. E aí para nós fica mais difícil ainda, porque a gente não consegue entender esse amor de Deus, porque o nosso amor é assim: eu te amo se tu me amas, eu te dou carinho se tu me der carinho, se tu me der atenção, eu te dou atenção, se tu me tratar mal, opa, acabou tudo. O nosso amor é muito na base da troca, da reciprocidade. E o amor de Deus é dádiva. 20. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É dádiva. A gente viu no filho pródigo que saiu de casa, que xingou o pai, levou dinheiro embora, gastou com prostituta, com festa, e quando não tinha nada, estava comendo comida dos porcos. O pai estava lá de braços abertos esperando e fez uma festa quando o filho chegou. Isso é o amor dádiva. E esse é o amor de Deus, é a razão porque ele não desiste de nós. E através de nós que já recebemos esse amor, ele não pingou, ele nos mergulhou nesse amor, ele espera que esse amor agora transborde. Ele espera que a gente
faça como Ezequiel, que a gente fale, que a gente faça como Paulo. Apesar das dificuldades, apesar de muita gente rir, zombar, que a gente fale. Que a gente faça como os discípulos. Jesus foi desprezado pelos seus. Mas lá para Tomé ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. As pessoas queriam comparar aquele Jesus que estava ali, como ele está agora querendo ensinar. A gente viu ele crescer aqui um tempo atrás, quando ele era garoto, trabalhava na marcenaria do pai dele, fazendo porta, janela, arado. Agora está querendo ensinar. O que é isso? As pessoas tinham fechado os olhos e os ouvidos para a palavra de Deus e estavam vendo só a pessoa. E esse é o grande problema. A descrença é o contexto em que a igreja está inserida. E a descrença, a zombaria, é uma experiência comum para os cristãos. Rejeitaram Jesus e vão continuar nos rejeitando também. Mas é exatamente quando os ventos são contrários e quando nós nos sentimos fracos, como Paulo falou, que Deus se torna forte em nós. Nós vimos a tempestade, há 2 semanas atrás, quando estava tudo balançando, e aí Jesus disse, calma, tem ânimo, tem vida, ânimo é vida, ânimos. Eu estou aqui, olhem para mim. Se fez diferença para você, se faz diferença para você o estar em Cristo, então fale. Porque essa é a verdade que liberta do pecado, da condenação, do inferno. É isso que Deus espera de cada um dos seus filhos. Ali onde está, que testemunhe, que fale. Nem sempre é fácil falar a verdade, principalmente quando a verdade mexe com outra pessoa. Principalmente quando a verdade instiga a mudar a forma de vida, a repensar suas ações. É difícil para quem fala, mas é mais difícil ainda para quem ouve. Mesmo que doa. É uma forma de demonstrar o quanto nós nos preocupamos com as outras pessoas. O quanto nós gostamos das outras pessoas. O quanto nós queremos bem às outras pessoas. E essa é a nossa tarefa como cristãos. Continuar levando o amor de Deus através de Jesus, que transforma vidas, que expulsa demônios, para que Jesus possa morar no coração de mais e mais pessoas, para que não apenas a igreja terrena esteja cheia, mas principalmente o reino dos céus esteja cada vez mais cheio. E cada vez que um pecador se arrepende, que um demônio é expulso, a festa, a alegria nos céus. Que essa seja a grande motivação de cada um de nós. Levanta-te, homem mortal, levanta-te, mulher mortal. Fale, testemunhe, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você fez a sua parte. Você fez aquilo que eu esperava de você, como meu filho, como minha filha. E não esqueça, nós temos uma grande garantia. Nós nunca estamos sozinhos. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Até o grande dia. Por isso, vendo ou não os resultados, eles aparecerão. A palavra de Deus não volta vazia. Façamos aquilo que Deus espera que façamos. Ser, de fato e de verdade, cristão. Não de arquibancada, mas participando do jogo o tempo todo. Ali onde estamos. Para a honra e glória do santo nome dele. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.